E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês estão assistindo, mas lembrem de colocar, não é, os estudos de vocês em dia. Leia o capítulo falando sobre a Segunda Guerra, nós vamos ver justamente aquela questão das fases da guerra, como eu falei no outro vídeo, o contexto histórico, as causas, as fases, as consequências, a configuração do mundo no pós-1945. Tudo isso é importante para a gente entender o contexto de Segunda Guerra Mundial. Lembre, esse vídeo é a parte 2, a parte 1 vocês podem ver aí no sistema de vocês, ok? É muito importante que vocês possam manter a rotina de estudo de vocês. Então, reveja o vídeo 1, leia o capítulo direitinho, faça a revisão de vocês, façam também as atividades do AVA. Eu abri atividades do APA para vocês até o dia 30. Façam as atividades propostas, né? Quando a gente coloca nas lives do livro, façam as atividades propostas quando a professora também postar apostilas. Isso tudo vai manter, na verdade, uma rotina de estudo de vocês mesmo em casa. Programem o horário de vocês, separem os horários para vocês assistirem às aulas, para vocês poderem estudar em casa, fixar o conteúdo. É muito importante que vocês continuem esse fluxo, né, de estudos, essa rotina de estudos, ok? Então vamos lá, vamos começar o livro 2. Então, começando na verdade, né? Viva São João, viva São Pedro, e vamos começar então neste clima de semana junina a nossa aula de história. Então, nesse vídeo parte 2 a gente vai continuar. No outro vídeo, finalzinho, eu estava falando o seguinte, que a partir de 1941 ocorre toda uma mudança, uma configuração no cenário em relação ao tema Segunda Guerra. Por quê? Porque, na verdade, tudo vai se desenhar a partir do pós-Primeira Guerra, a partir de 1918. A gente vai perceber que nos anos entre 1920 e 1930 vai acontecer tudo aquilo que a gente estudou, conhecido como período entre guerras. Entre 1930 e 1940, a gente já vai perceber as movimentações de Hitler e realmente de 1939 a 1940, a gente vai perceber que os países do eixo vão ter muitas vitórias, vão anexar muitos territórios ali no norte da África, o canal de Suez que vai ficar sob domínio da Itália, não é, Danzig sob domínio da Alemanha, entre tantos outros territórios, né, que os alemães conseguem tomar para eles. Só que eu falei que a partir de 1941 a história ia mudar para os países do eixo. E sim, a história mudou um pouco para os países do eixo. Então vamos retornar. Hoje o nosso quadro está um pouquinho já diferente. Continuei com a questão das fases da guerra, né? A questão dos conflitos entre si. Falei sobre a questão da Blitzkrieg, né? Que foi uma tática adotada pelo exército alemão para fazer todo um ataque, né? Direto por ar, por terra, por mar. E aí falei também que a RAF, Royal Air Force, conseguiu já desbancar aí, a tática, a desbancável até então Blitzkrieg. Mas a partir de 1941 algumas coisas vão modificar. No Pacífico, por exemplo, nós vamos ver a questão de Estados Unidos e o Japão. O que acontece? Os Estados Unidos tinham a base naval de Pearl Harbor, que era a principal base naval norte-americana situada no Pacífico, que era uma região, inclusive, estratégica, onde ficava ali a base naval de Pearl Harbor. Aí o que acontece? Os japoneses vão bombardear Pearl Harbor. Pronto! Aí, com esse bombardeio em 1941, na parte lá do Pacífico, do Japão na base naval norte-americana, e isso vai chamar os americanos para o conflito, porque até então, logo no iniciozinho, nós vimos que os países do eixo, né, era justamente Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, envolvia a Itália, né, a Alemanha e o Japão. O Japão lá no Pacífico, que dominou a região da Manchúria, várias regiõezinhas ali próximas também à China. Ele queria realmente criar um verdadeiro império japonês no Pacífico. Do lado ocidental, nós vimos que realmente a conquista do espaço vital era uma ideia, né, do Hitler. E aí o que acontece? Hitler divide o exército alemão, né, em duas frentes, uma frente oriental, uma frente ocidental, para dar um apoio lá ao Japão, mas também para dar um apoio à Itália, na questão ali do norte da África e algumas regiões ali da Ásia, tendendo ali ao Oriente Médio. Lembre que naquele período era muito comum, né, esses países do eixo principalmente, em busca de territórios que fossem ricos em minérios, principalmente o petróleo, né?
Então a região ali do Oriente Médio era uma região estratégica porque era rica em petróleo. Bom, então na parte oriental nós tínhamos essa disputa aqui, Estados Unidos e Japão, que aí os Estados Unidos até então não estavam do lado dos aliados, porque no início quem fazia parte dos aliados era a Inglaterra e a França, após o rompimento do Pacto de Não Agressão, ou Pacto Germano-Soviético, que tinha sido feito inicialmente entre os alemães e os soviéticos, e depois o próprio Hitler quebra esse pacto quando ele invade de vez a Polônia toda. Então aí a União Soviética entra do lado dos aliados. Então nós vamos ver aí os aliados inicialmente a França, a Inglaterra e a Rússia. Só que após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos vão entrar do lado dos aliados. Só que detalhe, quando, né, os japoneses vão bombardear a base de Pearl Harbor, que aí vai chamar os Estados Unidos para o conflito, que até então os Estados Unidos não estavam participando desse conflito, ele não vai chamar só os Estados Unidos. Os Estados Unidos formou uma rede para formar um exército imbatível, para formar verdadeiras tropas. Então, quando na verdade os Estados Unidos vão se envolver no conflito, não serão só os Estados Unidos, mas todos os outros países que dependem direto ou indiretamente da economia norte-americana. O que a senhora quer dizer com isso, professora? Eu quero dizer o seguinte, que muitos países, inclusive o Brasil, que dependiam economicamente, né, dos Estados Unidos, tiveram que entrar no conflito. Vamos ilustrar melhor. O México, por exemplo, dependia principalmente em relação à indústria. Já naquele período, né, os Estados Unidos tinham um controle econômico muito grande em relação aos mexicanos. Os mexicanos eles conseguiram a independência política lá ainda no século XIX, quando vocês estudam lá no 8º ano. Mas em termos econômicos, a economia mexicana estava estritamente ligada à norte-americana, seja em relação à indústria, seja em relação à questão de pedir empréstimos. Então, o que é que acontece, galera do nono? O México entrou, né, neste conflito, não tendo uma relação direta com a Segunda Guerra, mas por conta, como eu falei, dessa dependência econômica com os Estados Unidos. A mesma coisa aqui no Brasil. Getúlio Vargas, na verdade, tinha até uma tendência, né, muito centralista de governo. Mas, inicialmente, inclusive, Getúlio Vargas tinha até uma aproximação grande, né, com Hitler, com Mussolini, né, nós vimos que inclusive aqui, né, surgiu aquela questão da AIB, Ação Integralista Brasileira. Nós estudamos isso, né, durante o outro assunto que foi sobre Era Vargas. Mas então, Getúlio Vargas inicialmente tinha uma aproximação, sim, com países que faziam parte do eixo, mas a gente vai perceber que por conta dos empréstimos feitos, né, pelo Brasil aos Estados Unidos, por conta da forte dependência econômica do Brasil com os Estados Unidos praticamente obrigaram o Brasil a entrar na Segunda Guerra. É com isso que os Estados Unidos, através da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que inclusive nós tínhamos soldados conhecidos como pracinhas. Lembrem que, na verdade, né, nós brasileiros não tínhamos naquela época um exército forte, um exército organizado, que tinha estratégias táticas de guerra e nem armamentos muito bons. Mas então a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, vai entrar na guerra. Inclusive, a gente vai ver que ao longo do desdobramento entre 1942 e 1943, né, a gente vai ver sim algumas vitórias, inclusive do exército brasileiro, da FEB, né, nas batalhas principalmente contra a Itália. Nas batalhas contra a Itália. Nós vamos perceber que na Batalha de Monte Castelo, Montense, Turim, o exército brasileiro vai dar um apoio positivo, garantindo vitórias aos aliados, né? Então, a FEB e a FAB, a Força Aérea Brasileira, vão aí juntas, né, auxiliar os Estados Unidos e, consequentemente, os aliados aí na Segunda Guerra. Só que o que acontece? Hitler pensou, nossa, mas Getúlio Vargas era meu amiguinho. O que aconteceu, né? Independente de pressões, para mim isso é uma traição. Então, inclusive, o Brasil sofre retaliação, inclusive o nosso Estado, gente. É muito importante quando a gente faz um estudo, a gente tem um estudo global da história, né? Trazer algo além para vocês. É esse o nosso papel. Então, Sergipe também vai, meio que indiretamente, participar desse processo, porque nessa retaliação, né, nessa consideração, segundo Hitler, de traição, né, que Vargas fez em relação aos alemães,
a costa leste do litoral brasileiro vai sofrer torpedeamento alemão. O U-507 alemão vai torpedear, né, o litoral leste do Brasil. É daí que entra Sergipe, no caso, Pernambuco, o litoral sul de Sergipe e o litoral norte da Bahia vão sofrer consequências. Por exemplo, aqui no litoral de Sergipe, né, vai ter o torpedeamento do navio Araraquara, né? Nós vamos ver que o navio Araraquara ele vai ser torpedeado. Inclusive, gente, sabe por quê? Que lá na Aruanda, né, nós temos a rodovia dos náufragos. E porque nós temos o cemitério dos náufragos, porque foram justamente as pessoas que sofreram, que estavam no navio, que foi torpedeado, no litoral de Sergipe, e aí essas pessoas, né, foram enterradas lá no cemitério dos náufragos. Então o cemitério e a rodovia dos náufragos recebe esse nome em homenagem, né, àquelas pessoas que sofreram esse triste torpedeamento do U-507 alemão. Existe uma pesquisa que está lá no Arquivo Público de Sergipe, tem documentos, tem fotos, tem registros, telegramas. É muito interessante a parte da pesquisa histórica também, tá? Então a história de Sergipe também está linkada com a história da Segunda Guerra Mundial. Continuando aqui, então, quando os Estados Unidos entram então na guerra, ele vai puxando os vários países que estavam dependendo economicamente deles, ok? Até aí tudo bem? Então nós temos na parte mais oriental esse conflito, Estados Unidos e Japão. Na parte ocidental, nós tivemos a ocupação da França, que eu falei com vocês lá no outro vídeo, em 1940, que é quando Hitler faz, né, uma das primeiras selfies da história, selfie na Torre Eiffel, que a parte norte vai ficar sob o domínio da Alemanha, a parte sul vai ser proclamada a República de Vic, que na verdade, né, era um governo francês, mas que no fundo não tinha uma autonomia de uma nação França. Na verdade, a gente percebe que a França realmente vai estar sob o domínio da Alemanha. Então a Alemanha vai ampliar em relação aos territórios, a Itália, junto com a Alemanha, vai dominar a parte norte da África. Então, realmente, a partir de 1941, com a entrada dos Estados Unidos, é que a gente vai perceber alguns picos aí de derrotas mais significativas do eixo, porque aí os Estados Unidos, puxando vários outros países que dependiam economicamente, direto ou indiretamente dele, vai formar um exército muito grande, e aí sim a gente vai ver uma contraofensiva desses aliados, tá? A partir de 1941, 1942. Então, algumas batalhas que foram significativas, né? Nós tivemos a batalha aí de Stalingrado. A batalha de Stalingrado com a Operação Barbarossa foi uma das grandes operações aí durante a Segunda Guerra. O que acontece? Voltando àquela historiazinha, Hitler e Stalin, bigodinho versus bigodão, né? Os dois grandes líderes aí, um de extrema direita, o outro de extrema esquerda. Inicialmente eles haviam feito um pacto de não agressão, ou pacto germano-soviético, e aí a Rússia, né, a União Soviética, a URSS, ela já se adianta para evitar um conflito direto com os alemães. Então aí eles assinam esse acordo. Vai ter a troca, né, daqueles territórios que eu falei lá no vídeo 1 em relação a alguns países do leste europeu, a própria parte, né, leste da Polônia, mas aí por outro lado Hitler vai conseguir o corredor polonês que ele tanto queria e vai conseguir também ampliar territórios, né, a União Soviética vai prometer não fazer nada, só que a partir do momento em que o próprio Hitler quebra esse pacto germano-soviético, a Rússia entra no conflito. Só que aí, logicamente, que a gente sabe que Hitler é um cara, assim como Stalin, que não vai deixar isso para trás. Então, as tropas, né, alemãs vão para a Rússia, né, vai se estabelecer lá na Batalha de Stalingrado. Só que a gente sabe, vocês estudaram isso já, que não foi a primeira vez que a Rússia, aproveitando-se do inverno, aproveitando-se da geografia, vai utilizar uma tática. Essa tática já é conhecida por nós na história. A tática da terra arrasada. Então, novamente, assim como aconteceu lá com Napoleão Bonaparte, lembra do baixinho, do chapelão? Então, o que acontece Napoleão Bonaparte? Lá, ainda no século XIX, né, na era napoleônica, durante a era napoleônica, foi entrar em conflito, né, com a Rússia, e a Rússia utilizou a tática da terra arrasada. Aqui na Batalha de Stalingrado foi a mesma coisa, tá?
Hitler, a partir do momento que as tropas, né, da frente ocidental, ocidental mesmo, da Alemanha vai se deslocar, né, para a Rússia, os russos vão pensar no seguinte: bom, está um inverno rigoroso, nós temos florestas que são bem fechadas, então vamos destruir tudo que tem assim na cidade, tudo que possa possibilitar alimentação, por exemplo, né? Vamos destruir as cidades e vamos fazer com que, né, o exército alemão fique sem comida, fique sem suprimentos, fique sem armamentos. E aí, quando os soldados chegarem, eles não vão conseguir, né, enfrentar esse inverno rigoroso. Dito e certo, quando os alemães chegarem em território russo, aquele frio já fez com que uma boa parte, né, de soldados não conseguisse resistir. Quando eles iam para as cidades em busca, por exemplo, de alimentação, já não tinha nada, pela tática da terra arrasada. E à medida, né, que o exército alemão ia avançando, o exército russo ia recuando para as regiões bem fechadas, bem densas, né, com árvores bem densas, e aí os russos fizeram muitas emboscadas, porque diferente dos alemães, os russos conheciam muito bem a geografia, estavam acostumados com o clima, com o frio, e foi dessa forma aí que os russos conseguiram desbancar os alemães. Os alemães perderam nessa batalha de Stalingrado, e aí a gente percebe que já nessa batalha de Stalingrado existe, né, uma certa até humilhação do exército alemão. Inclusive, pessoal, uma coisa muito importante também de Segunda Guerra, na verdade, Segunda Guerra é um dos melhores assuntos, né? Assim, pelo menos uma boa parte dos alunos que muitas vezes estão no 7º ano, no 8º ano, até mesmo no 6º, quando vão pesquisar por conta da questão da indústria cinematográfica hollywoodiana muito grande, muitas vezes perguntam: professora, quando é que a gente vai estudar a Primeira Guerra, quando é que a gente vai estudar a Segunda Guerra, quando é que a gente vai estudar a Guerra Fria? E vocês sabem que tem também muitos filmes, né, Marvel, DC Comic, principalmente da Marvel, né? Que retrata, mas os super-heróis de forma geral. Tem muitos super-heróis que retratam esse período de Segunda Guerra, de Guerra Fria. Então é um momento que eu sei que vocês, alunos, gostam de pesquisar, que vocês têm uma literatura muito grande, né, sobre o conteúdo. E aí nessa batalha de Stalingrado, né, quando os alemães perdem, eles voltam humilhados, a gente vai perceber essa propaganda muito forte. Então os russos, né, o RSS vai começar a fazer um monte de cartaz mostrando, por exemplo, soldados russos muito grandes, sempre com aquela cor vermelha, né, fazendo sempre referência àquela questão também da estrela, mostrando a questão da União Soviética, do comunismo, desbancando aí Hitler, desbancando o regime de extrema direita. E eles compraram essa briga, né? A gente até vai avaliar nas lives algumas dessas imagens, para a gente fazer interpretação e leitura de imagens, que é muito importante, inclusive, nas questões, tá, galera do nono? A gente vai perceber o seguinte: que nesse período a propaganda vai ser muito forte, então muitos cartazes, muitas revistas, até mesmo filmes vão retratar a humilhação, né, dos alemães nessa derrota da Batalha de Stalingrado, principalmente cartazes, tá? A gente vai perceber muito isso. Por outro lado, né, no próprio território alemão, a gente vai perceber muito aquela questão dos judeus em campo de concentração, né, dentro da Alemanha, crescendo um forte sentimento de nacionalismo, de ufanismo até, de valorização da raça ariana, mesmo tendo esses picos de derrotas, né? Mas a gente vai perceber esse sentimento em relação à grande Germânia, e por outro lado a gente vai perceber que realmente muitos judeus, né, vão assim, sofrer a questão das torturas, prisões, tendo que trabalhar praticamente o trabalho escravo dentro dos campos de concentração, principalmente relacionado àquela questão da indústria bélica, né, de suprimentos mesmo dos soldados. Eu vou ter que trabalhar de graça para os alemães. E aí a gente vai ver, por exemplo, também muito forte, né? Junto com esse, porque junto com o contexto, pessoal, da Segunda Guerra, da batalha em si, a gente também tem que ter uma visão global. Então, por exemplo, dentro dos países, as pessoas que já estavam pobres, isso eu estou falando de forma geral, dos países envolvidos na guerra, estavam mais pobres ainda, reduziu bastante o fornecimento de alimentos. E aí, por exemplo, na Alemanha, que estava desastroso, os alemães, que eram alemães mesmo, nacionalistas, alemães formando a Grande Germânia, eles tinham mais privilégios, mas em relação às minorias que eram perseguidas, né,
acabaram, e principalmente os judeus, acabaram nos campos de concentração. Né? Tanto que depois a gente vai ver um outro tópico para falar melhor sobre o Holocausto. Mas então, principalmente após, né, quando o eixo começa a perder aí a gente percebe que, por outro lado, a política hitlerista vai ser muito pesada em relação às minorias. É como se Hitler quisesse, de alguma forma, né, despejar toda aquela raiva das humilhações que o eixo estava começando a ter por conta das perdas, né? Aí a gente vai perceber isso se manifestando interiormente. Aí também, né, como eu já tinha falado, sobre a África, o Mussolini tinha formado a Afrika Korps junto com o próprio Hitler, né? E aí a gente vai perceber que também em território africano os italianos vão começar a perder também a batalha, principalmente porque o exército inglês vai se situar nessa região aí para liberar essa região do domínio dos italianos e da frente também alemã que havia se juntado com os italianos para ocupar essa região. Então a gente vai ver, na verdade, né, um campo minado. O mundo aí na Segunda Guerra vai estar um campo minado. E como eu falei, como a gente está vivendo um contexto entre 1939 e 1945, a gente está falando agora nesse vídeo a partir de 1941, que é quando vão acontecer várias batalhas, mas nesse meio tempo também o mundo não parou. Aí foi como eu falei, em relação à indústria bélica ficou mais forte, mas o mundo continuava. Então, dentro desse contexto também, estavam acontecendo as Olimpíadas. E a Alemanha sediou as Olimpíadas, né, dentro desse contexto, nesse período, e Hitler queria mostrar que não só na questão da guerra, mas em outros campos, os alemães eram supremos. Então aí, pessoal, vai entrar a questão das Olimpíadas, só que nas Olimpíadas, na parte da corrida, do atletismo, quem vai vencer as provas vai ser um negro norte-americano, né? O Jesse Owen. E aí Hitler vai ficar extremamente furioso. E como vocês sabem, quem ganha a medalha de ouro, né? A nação que está sediando vai em toda a cerimônia, entrega, né, o prêmio. Tem toda aquela questão das Olimpíadas, como a gente vê até hoje, toda uma cerimônia. Só que neste caso, por ter sido um negro, que era uma minoria segundo Hitler, né, por ter sido um norte-americano, né, o Jesse Owen, que havia ganhado, e aí uma das grandes apostas dos alemães eram justamente nessa competição, né, nessa prova, nessa categoria. Então Hitler se sentiu extremamente humilhado. Para ele, aquilo ali já teria sido uma grande derrota para os alemães. Sabe o que foi que Hitler fez? Ao invés de seguir toda a cerimônia certinho, como se diz, né, como se manda o figurino, na verdade Hitler vai deixar o estádio, ele não vai participar da cerimônia. Só que aí isso vai mostrar também que não só na parte do exército, mas também em outras partes dos Estados Unidos já estavam mostrando a sua supremacia, né? A sua superioridade, podemos dizer assim. Então, as derrotas, pelo que a gente está percebendo, fantástico é isso em relação à Segunda Guerra, esse contexto entre 1939 e 1945, no pós-1945, no ano, é que a história da Segunda Guerra ela não fica só restrita ao campo de batalha. Foi como eu falei, enquanto estava ocorrendo um campo minado, muitas famílias estavam sendo desestruturadas, porque muitos soldados realmente morreram nos campos de batalha. Então, quando voltavam vivos, voltavam com algum tipo de sequela, ou mutilado, com algum tipo de doença, aqueles que chegavam, né, tranquilos, assim, era uma vitória para as famílias. Mas então, teve uma redução muito grande em relação ao número de homens, né, jovens aí. A gente vai perceber que a questão do comércio vai ficar abalada, a questão do fornecimento de alimentos vai ficar abalado. E nessa outra parte também, como eu falei agora, o exemplo do Jesse Owen, mostra, né, na parte cultural aí, do esporte, que também os alemães vão sofrer essa derrota e que também já vai mostrando outros traços, né? Que uma nação não deve só, assim, investir em apenas uma parte, mas ter uma visão mais global. Então, em termos culturais, aí nesse meio tempo também tem esse acontecimento, ok? Outra coisa também importante para a gente perceber é que os países do eixo, como eu falei, já estavam sofrendo derrotas,
os países aliados, como eu falei, na verdade, os que representavam os aliados agora nesse momento, no pós-1942, os grandes representantes eram a Inglaterra, a França, né, a URSS, os Estados Unidos, mas como eu disse, com a entrada dos Estados Unidos, ele puxou vários outros países que dependiam, né, da economia direta ou indiretamente, então a gente vai perceber muitas vitórias, né, dos aliados. Uma delas, por exemplo, é com a Batalha de Midway. Mas a grande batalha mesmo, que garantiu mesmo, assim, pelo menos na frente ocidental, a vitória, a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, é aqui, ó, o dia D, ocorrido no ano de 1944. O que que acontece? Em 1944, a França, né, o general Eisenhower, ele vai, né, em inglês, auxiliar os franceses nessa questão da libertação da França, da libertação de Paris, né, do domínio alemão. E aí essa vai ser uma das mais estratégicas, né, em termos de inteligência mesmo, do cerco, né, que os franceses como eu falei, né, na Normandia, com a ideia e a estratégia, né, do general Eisenhower, justamente essas forças vão acabar destruindo, né, em julho de 1944, no chamado Dia D, o exército alemão. E aí sim a gente vai perceber, né, pessoal, que o Dia D na Normandia vai ser em 1944 a grande data. Para alguns historiadores, eles disseram que a Segunda Guerra já havia acabado ali, só que na verdade a gente sabe que não, né? A Segunda Guerra só ocorre no final, né, em 1945, por conta da frente do Oriente que ainda estava acontecendo, na frente oriental, que era a questão dos Estados Unidos e do Japão. Mas na parte ocidental, já que a França havia sofrido em 1940 essa ocupação, então, né, o dia D na Normandia, quando os franceses junto, né, com os ingleses, eles vão, e lógico, com o apoio da URSS, eles vão realmente, assim, humilhar os alemães de vez. Hitler ainda tenta ali fazer um acordo, mas na verdade não vai ter acordo certo, né? Hitler, inclusive, ainda vai tentar fugir para se esconder, mas depois de alguns meses, realmente a derrota no norte da África, né, fazendo com que Mussolini perdesse aquele controle, né, do norte da África. Inclusive o próprio Mussolini ele foi demitido por Vítor Emanuel III, ele deixou de ser primeiro-ministro. E aí, inclusive, o Mussolini ainda vai, nesse meio tempo, receber a ajuda de Hitler, né, Mussolini vai acolher, ou Hitler vai acolher Mussolini, vai inclusive formar uma república, né, a República de Sola, que eu não sei falar direito assim o italiano, mas é uma república italiana, né, na Alemanha, aí nesse meio tempo, após Vítor Emanuel III ter demitido, né, o Mussolini, mas aí depois o próprio Hitler vai, né, sofrer essa derrota, e aí o próprio Hitler depois ele vai morrer em seu bunker, ele vai se suicidar. Ele e Eva Braun, né, a sua esposa, não era bem esposa, era meio que uma namorada, né, eles dois vão morrer no bunker, tá, do Führer. E aí a gente percebe que com a derrota de Mussolini, que também vai morrer, né, e de Hitler, que morre, os dois grandes líderes, né, do fascismo, eles vão morrer. Dentro desse contexto aí, a gente vai perceber que a batalha ainda continua em 1945. E em 1945, os Estados Unidos finalmente conseguem derrotar, né, as forças japonesas, lançando as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, são os lançamentos das duas bombas atômicas em 1945 que vai garantir de vez a vitória dos aliados, né, e a derrota dos países do eixo. Inclusive, algo muito interessante em relação aos japoneses é que também os japoneses vão começar a circular um monte de cartaz, só que esses cartazes vão falar exatamente sobre uma propaganda xenofóbica, no caso, os japoneses realmente combatendo as ideias norte-americanas. Então, como eu falei, né, a questão dos cartazes,
a indústria cinematográfica, os comerciais, eles vão focar bastante em cada lado defender o seu nacionalismo, defender a sua pátria, defender os seus soldados como sendo imbatíveis e como sendo os melhores. E aí um dos cartazes mais famosos japoneses é exatamente essa propaganda xenofóbica, né, dos japoneses contra os norte-americanos. Mas aí então vai ser a grande derrota, inclusive vai ser uma novidade assim para o mundo. Meu Deus, a bomba atômica, né, que destruiu a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Após o lançamento dessas duas bombas atômicas, na parte do conflito, a gente encerra aí o período de Segunda Guerra Mundial em termos de conflito, porque aí a gente vai ter um outro vídeo, o vídeo 3, tá, pessoal? Porque a gente já tá, né, no nosso horário da aula. Por hoje é só. Beijo para todo mundo, aproveitem, né, nesse clima junino, nesse clima bacana, para também revisar o nosso conteúdo, mas na parte 3 do nosso vídeo a gente vai se centrar mais em relação a essa questão do Holocausto, das consequências da Segunda Guerra, sobre a criação da ONU em 1945, a Organização das Nações Unidas, um órgão, né, relacionado com essa questão da paz. Já gostaria, né, de mostrar para vocês que no outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, mas eu acredito que vocês já devem ter escutado, né, falar sobre esse livro, o Diário de Anne Frank, que mostra realmente, né, nos relatos de uma menina que viveu nesse contexto, né, do período da dominação nazista. E o quanto que os judeus, né, eles foram perseguidos, o quanto que ela e a família dela também sofreu bastante. Vou falar um pouquinho sobre esse livro. Eu já recomendo também a leitura, quem puder, né, desse livro. Tem ele, né, em PDF, na internet, tem várias versões dele, tem versões mais baratinhas, inclusive, em sebos, em feiras de livros. Super recomendo, porque ele trata, né, desse assunto. Então, no próximo vídeo a gente vai ver isso. A gente vai ver, por exemplo, as conferências, né, de Teherã, de Alta, a conferência de Potsdam, que foram um acordo justamente para ver como é que ia ficar a nova configuração do mundo. E aí, por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima!